Fala galera aqui do canal, eu quero conversar com vocês sobre o assunto Bolsonaro, Amazônia, Macron. Mas antes peço que você já dê um like aqui nesse vídeo. Você fazendo isso ajuda muito esse vídeo a pegar força no algoritmo do YouTube, mais pessoas verem esse vídeo. E se gostar, claro, se inscreve aqui no canal Fernando Mendonça e ativa o sininho para poder estar recebendo notificações sobre os vídeos mais recentes aqui do canal. Galera, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de Bolsonaro, Amazônia, Macron. Estou vendo muita gente muito perdida no assunto e muitas vezes fazendo defesas do governo sem entender muito o que está acontecendo. Vamos lá, mas para isso nós precisamos entender a sequência dos fatos dessa questão. Vamos lá, dia 7 de agosto, o Ministério Público fez um documento avisando ao governo que haveria o chamado Dia do Fogo. O que é o Dia do Fogo? É um dia que madeireiros e fazendeiros se organizam para botar literalmente fogo na floresta. E por que eles fazem isso? Para criar campos devastados, para poder botar pasto, para fazer novas plantações de forma irregular. Então isso é o Dia do Fogo. Isso foi avisado ao governo no dia 7 de agosto, sendo que as queimadas já estavam rolando na Amazônia há muito mais tempo. Então foi uma forma que o Ministério Público encontrou de alertar o governo, mas mesmo assim o governo não tomou atitude. Estou falando de 7 de agosto. Aí o que aconteceu? Nos satélites começou a aparecer na Amazônia, fotos do satélite da Amazônia, começou a aparecer os focos de incêndio. Então o que o Bolsonaro fez quando soube disso? Ele disse que era mentira, que ele disse que as fotos do satélite eram mentira. E isso acabou causando a demissão do presidente do INPE, que claramente ele defendeu os cientistas fotos do satélite tirada. Aí depois a imprensa perguntou: Bolsonaro, é questão do meio ambiente, como você vai agir? Aí o Bolsonaro novamente negando as queimadas, dizendo: não, é só o brasileiro fazer cocô dia sim, cocô dia não. Olha a resposta do presidente sobre uma pauta séria. Aí então, os países europeus, a Noruega principalmente, se irritou com a história e declarou que não ia mais botar dinheiro no Fundo de Preservação da Floresta. O que o Bolsonaro fez? Começou a atacar a Noruega e começou a atacar os outros países europeus. Aí nessa história entrou a França de Emmanuel Macron reclamando da situação. O que o Bolsonaro fez? Bolsonaro disse que as queimadas, porque ele não estava mais conseguindo negar as queimadas, que as queimadas estariam sendo provocadas por ONGs internacionais para prejudicar o seu governo. Lembrando que o Bolsonaro tem acesso a todos os órgãos de inteligência do Brasil. Então, para ele falar isso, ele teria que ter provas, mas não tinha prova nenhuma. Ele falou da cabeça dele. E isso acabou irritando a comunidade internacional. Aí o G7 falou de se reunir e falou de sancionar o Brasil. Agora, entenda a gravidade dessa situação. Imagina se a Europa, como a do Brasil, produtos básicos como soja, milho, carne. Se a Europa, não vou nem dizer que ela parar de comprar. Se a Europa simplesmente te dizer: olha, nós vamos comprar apenas menos um terço do que costumamos comprar, uma sanção econômica, algo, por exemplo, como os Estados Unidos faz na Cuba, o que acontece com a nossa economia? A nossa economia quebra na mesma hora. Por quê? Porque nós estamos em crise. Se a Europa diz que vai comprar menos um terço do que ela compra do Brasil, por exemplo, arrebenta a economia. Nisso, o setor do agronegócio se desesperou e convocou uma reunião de emergência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E aí veio um terror do agronegócio. Quando eles se reuniram com o Ricardo Salles, perceberam que o ministro do Meio Ambiente não tinha proposta nenhuma para acabar com as queimadas e não falava coisa com coisa. Aí o agronegócio se irritou e falou: calma aí, olha só, ou vocês resolvem a situação ou nós vamos tirar o apoio. Aí no domingo teve um vídeo do Ciro Gomes, começou a viralizar nas redes, pedindo a demissão do ministro Ricardo Salles e mandar as Forças Armadas para resolver a questão. Isso já foi 20 dias depois do Ministério Público ter avisado o Bolsonaro lá em 7 de agosto. Isso já foi agora. Olha quanto tempo. Aí fica aquilo. Por que não se tomou medidas nesse período? Por que se ficou negando a questão das queimadas? Aí começa a vir notícias de que muitos desses madeireiros, fazendeiros que estão envolvidos nessas queimadas, muitos deles foram grupos de base de apoio ao presidente. Aí a gente fica na dúvida. Foi incompetência do governo ou foi uma omissão? Gente,
A Amazônia não pode deixar queimada acontecer, queimada irregular. Se o governo é eleito para combater criminalidade, o que está acontecendo na Amazônia são atos criminosos que têm que ser combatidos. Então, a questão que a gente pede do Bolsonaro é que ele se posicione e faça o seu papel como presidente. Ele não pode deixar isso que está acontecendo com a Amazônia. E agora ficou numa guerra com o Macron. Eu não estou defendendo o Macron, não defendo ONG. Eu acho que tem ONGs muito boas, mas a gente tem que ficar um certo pé atrás. E começou-se de bate-boca a acusar de forma, no âmbito pessoal, o Macron. E o Macron também quis dar uma de espertinho, aproveitou a situação aí dizendo que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, que a ONU que tem que cuidar da Amazônia. Ô, seu Macron, aqui não, aqui você não vai botar a mão não. É um patrimônio brasileiro, nossa soberania você não mexe. Mas reparem, gente, tudo isso aconteceu por causa da falta de ação de 20 dias do governo atual do Bolsonaro. E estou falando 20 dias contando do 7 de agosto, porque as queimadas já estavam acontecendo há muito mais tempo. Então, acabou gerando uma brecha que, olha, ameaçou a nossa economia entrar em colapso, ameaçou a nossa soberania dos caras, se os caras resolverem vir aqui para tutelar a Amazônia. Olha a confusão que deu por conta de todo esse período sem uma ação do governo. Foi competência ou omissão? O que nós queremos é um presidente que seja presidente para todo o Brasil e não só uma parcela do eleitorado. Não queremos acreditar que esse período todo sem uma ação foi porque não quis contrariar eleitor que é madeireiro e fazendeiro. Aí é o fim da picada. E foi até interessante que no domingo o Ciro publicou o vídeo, uma hora depois ele convocou uma reunião com os ministros, aí logo depois saiu as pesquisas dizendo que 96% dos eleitores dele, do Bolsonaro, achavam que tinha que combater as queimadas e a derrubada de árvores da fauna, da flora na Amazônia. Então, precisou disso tudo para tomar uma iniciativa. Então, assim, gostemos ou não, você que votou no Bolsonaro, mas vamos admitir que o governo dele não está sendo bom. E ele precisa melhorar muito. Ele está tendo a atitude de um governo fraco. E nós não podemos pagar essa conta. Já imaginou uma sanção quebrando a nossa economia, gerando mais desemprego? Então, tem que se mudar essa postura, tem que se mudar a atitude. Porque é o nosso patrimônio, é o patrimônio brasileiro que está em risco. Você gostou do vídeo? Dá o like aqui no vídeo, como já falei, nos ajude aí esse vídeo a dar uma viralizada. E siga o canal e ative o sininho. Valeu, galera!